A Bíblia é um livro que transcende gerações, moldando culturas, inspirando obras-primas da literatura e do cinema, de As Crônicas de Nárnia a Matrix. Suas histórias ecoam em expressões cotidianas, como tudo tem seu tempo, e são contadas desde a infância. Mas nem tudo que reluz nesse texto sagrado é ouro. Há passagens tão sombrias que desafiam qualquer conversa casual, quanto mais serem compartilhadas com crianças. Hoje, vamos mergulhar nessas narrativas que a maioria prefere ignorar. E, antes de prosseguirmos, não se esqueça de se juntar a nós nessa jornada, porque o que vem pela frente é de arrepiar. Comecemos com um episódio intrigante no Evangelho de Marcos. Jesus e seus discípulos caminham rumo a Jerusalém quando avistam uma figueira. Faminto, ele se aproxima em busca de frutos, mas a estação não era propícia. Encontra apenas folhas. Irritado, Jesus amaldiçoa a árvore, que jamais alguém coma de ti. No dia seguinte, ao passarem pelo mesmo lugar, a figueira está seca, morta. Por que tamanha severidade? Alguns teólogos veem nisso uma lição: assim como a árvore falhou em seu propósito, quem não vive em santidade constante será rejeitado. Outros, como Agostinho, interpretam o ato como uma demonstração de que a natureza não tem direitos perante Deus, uma ideia que soa, no mínimo, perturbadora. Há ainda quem diga que foi um aviso aos judeus incrédulos: se ele tem poder para destruir uma árvore, imagine o que pode fazer com quem o desafia. Agora, imagine uma cena digna dos piores pesadelos, uma planície repleta de ossos secos. É o que o profeta Ezequiel testemunha em sua visão, Ezequiel 37. Por ordem divina, os ossos se juntam, tendões e carne os revestem, mas ainda falta algo essencial: a vida. Só então Deus sopra o Espírito neles, ressuscitando um exército. À primeira vista, parece um roteiro de terror, mas o significado é de esperança. Na época, Israel estava exilado, destruído, sem perspectiva. Essa imagem dramática era um recado: assim como Deus pode ressuscitar ossos mortos, ele trará de volta seu povo à terra prometida. Alguns veem aí uma promessa de vida após a morte e outros, um chamado à fidelidade mesmo nas piores adversidades. Afinal, se Deus usou impérios como a Síria e Babilônia para castigar Israel, só ele poderia tirá-lo da cova e restaurá-lo. Mas as exigências divinas não param por aí. Em Lucas 14h26, Jesus lança um desafio radical: quem não odiar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e até a própria vida não pode ser meu discípulo. Será que ele quer literalmente que abandonemos nossas famílias? Alguns argumentam que o termo odiar aqui é uma hipérbole para enfatizar a prioridade absoluta a Deus. Outros, porém, não veem espaço para meias palavras: seguir a Cristo pode significar romper laços se eles atrapalham a fé. E não é só isso. Em Mateus 5h29, ele vai além: se teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Claro, não é sobre mutilação física, trata-se de eliminar qualquer influência que desvie do caminho certo. Ainda assim, a imagem é forte demais para ignorar. A história dos endemoninhados em Mateus 8 é outra que gera debates. 2 homens possessos, temidos por todos, suplicam a Jesus, se forem expulsos, que possam entrar em uma manada de porcos próxima. Ele consente. Os demônios obedecem, os porcos se atiram de um precipício, e o rebanho inteiro morre. Por que Jesus permitiu isso? Alguns veem nisso uma justificativa para a crueldade com animais, já que eles eram impuros aos judeus. Outros sugerem que os porcos pertenciam a gentios, e sua destruição simbolizava a purificação da região. Mas há quem enxergue uma mensagem mais sinistra: os demônios queriam destruir primeiro os homens, depois os porcos. Jesus apenas revelou sua natureza maligna, mesmo que ao custo de vidas inocentes. Para fechar com chave de ouro, ou melhor, de sangue, temos a decapitação de João Batista. Ele ousou condenar o casamento adúltero de Herodes Antipas com Herodias, ex-esposa de seu irmão. Preso, mas poupado por medo de revoltas, João vira peça em um jogo macabro. Durante um banquete, a filha de Herodias, Salomé, dança para Herodes, que, embriagado de prazer e vinho, promete qualquer recompensa. Instigada pela mãe, ela pede a cabeça do profeta em uma bandeja. Herodes, acorrentado pela própria palavra, cumpre o pedido. A cena, imortalizada em pinturas renascentistas, é um lembrete brutal de como o poder, a vingança e a fé podem se entrelaçar em tragédia. Essas histórias não são contos de fadas.
São relatos que desafiam, perturbam e, acima de tudo, obrigam a refletir. Afinal, se a Bíblia é um espelho da humanidade, ela também revela as suas sombras mais profundas. E você, está preparado para encará-las? Mas a história de João Batista não termina com sua decapitação. Ela se estende por séculos, alimentando lendas, inspirando obras de arte e intrigando estudiosos cristãos, que se perguntam: onde está a cabeça do último profeta do Antigo Testamento? 4 crânios diferentes já foram apresentados como seus, espalhados por igrejas da Europa e do Oriente Médio, cada um envolto em mistérios e devoção. Mas a verdade? Ninguém sabe ao certo. Até que, em 2010, arqueólogos búlgaros fizeram uma descoberta que eletrizou o mundo. Nas ruínas de um mosteiro medieval na ilha de São João, no litoral sul da Bulgária, um abraço especial aos nossos inscritos búlgaros, em especial a Velislav, eles encontraram um relicário contendo ossos humanos. O detalhe crucial? O mosteiro era dedicado a João Batista. Análises de radiocarbono e testes genéticos revelaram que aqueles ossos pertenciam a um homem que viveu no Oriente Médio no século I depois de Cristo, exatamente a época e o local onde João pregou e morreu. Coincidência? Ou seria essa a prova de que, após séculos de busca, finalmente encontramos os restos mortais do homem que batizou Cristo? A Bíblia não poupa detalhes quando se trata de mortes violentas, mas poucas são tão perturbadoras quanto os fins reservados a 2 dos maiores inimigos de Jesus, Herodes e Judas. Herodes, o Grande, celebrado pela história romana como um gênio da arquitetura e da diplomacia, é retratado nas Escrituras como um tirano paranoico. Seu nome ficou marcado pelo massacre dos inocentes, o extermínio de todas as crianças meninas de Belém, numa tentativa desesperada de eliminar o Messias recém-nascido. Mas seu fim? Ainda mais grotesco. Em Atos 12:23, lemos que um anjo feriu com uma doença que o fez ser devorado por vermes por dentro. Médicos modernos especulam que poderia ser uma infecção intestinal avançada, mas o simbolismo é inegável: o homem que ordenou a morte de crianças foi consumido pela própria corrupção. E Judas? Ah, Judas! O nome que se tornou sinônimo de traição. Sua morte é descrita de maneiras tão contraditórias quanto seu caráter. Em Mateus, ele se enforca, atormentado pelo remorso. Em Atos, seu corpo estoura, espalhando suas entranhas pelo campo que comprará com o dinheiro do sangue. 3 versões, um mesmo destino, um fim tão violento quanto o beijo que selou a condenação de Cristo. Mas será que Judas foi mesmo um vilão? Essa é uma discussão para outro momento e, aliás, já temos um vídeo completo sobre isso aqui no canal. Se a Bíblia é um manual de justiça divina, ela também é um catálogo de punições criativas. E algumas das mais brutais estão ligadas àqueles que ousaram desafiar as leis de Deus. Tomemos o caso de Davi e Batseba, uma história de desejo, traição e um castigo que ecoa por gerações. Davi, o rei é segundo o coração de Deus, vê Batseba se banhando, a deseja e a toma para si. Quando ela engravida, ele ordena que seu marido, Urias, seja enviado para a linha de frente da batalha, uma sentença de morte disfarçada. Deus não fica indiferente. Pelo profeta Natã, ele anuncia o veredicto: o filho que nascer de ti morrerá. E assim acontece. Um recém-nascido paga pelo pecado do pai. Justiça? Ou um lembrete cruel de que, nas Escrituras, as consequências do pecado muitas vezes recaem sobre os inocentes? E que tal a Torre de Babel? Um relato que, à primeira vista, parece explicar a origem dos diferentes idiomas. Os homens, unidos por uma única língua, constroem uma cidade e uma torre tão alta que chega aos céus. Deus, preocupado com o que a humanidade poderia alcançar se permanecesse unida, confunde suas línguas e os dispersa. A interpretação tradicional vê nisso um castigo pela soberba. Mas e se for o contrário? E se Babel não for uma história sobre divisão, mas sobre libertação? Alguns teólogos argumentam que o pecado da torre não era ambição, mas a homogeneização forçada, um império impondo uma única cultura, uma única voz. Ao destruir a torre, Deus estaria, na verdade, quebrando as correntes de um sistema opressor, permitindo que múltiplas línguas e culturas florescessem. Uma virada de mesa que transforma uma narrativa de punição em um ato de resistência. Falar em punições bíblicas é adentrar um território onde a justiça divina muitas vezes parece excessiva.
Apedrejamento, por exemplo, era uma sentença comum no Antigo Testamento e não apenas para crimes como assassinato ou idolatria, Levítico 24h17, Deuteronômio 17h05. Bastava tocar no Monte Sinai enquanto Deus estava presente, Êxodo 19, 12, 21, praticar bruxaria ou blasfemar contra o nome do Senhor para ser condenado a morrer sob uma chuva de pedras. E não pense que era uma morte rápida, as vítimas eram despidas, humilhadas, e apedrejadas até que o último suspiro se apagasse. Estevão, o primeiro mártir cristão, conheceu esse destino nas mãos de uma multidão enfurecida enquanto um jovem chamado Saulo, sim, aquele Paulo, guardava as capas dos algozes. Mas se há um objeto na Bíblia que parece atrair a fúria divina, esse objeto é a Arca da Aliança. Um baú dourado contendo as tábuas dos 10 mandamentos, capaz de derrubar muralhas e aniquilar exércitos, mas também de matar aqueles que ousavam tocá-la sem permissão. Em 2 Samuel 6, quando a arca é transportada para Jerusalém, um incidente aparentemente inocente se transforma em tragédia. Os bois que puxavam a carroça tropeçam, a arca balança, e um homem chamado Uzá estende a mão para estabilizá-la. Deus o fulmina na hora. Por quê? Afinal, Uzá estava tentando proteger o objeto sagrado. A explicação oficial? Deus havia dado instruções precisas sobre como a arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas, com varas, nunca em uma carroça como os filisteus faziam. Davi, em sua pressa, ignorou as regras. Uzá pagou o preço. E aqui está o detalhe mais perturbador: Davi sabia das instruções. Anos antes, quando precisava de orientação divina para enfrentar os filisteus, ele consultava a Deus diretamente. Mas na hora de transportar a arca, ele seguiu o método pagão dos filisteus, como se a vontade de Deus pudesse ser adaptada à conveniência humana. Uzá morreu não por tocar na arca, mas porque Davi desprezou a santidade das coisas sagradas. Uma lição brutal: quando Deus dá uma ordem, não há atalhos. Não há desculpas. E, às vezes, os inocentes são os que mais sofrem pelas falhas dos poderosos. Mas por que, então, a ira divina parece tão seletiva? Por que Uzá morre por um toque, enquanto outros, como os filisteus que roubaram a arca, escapam com tumores e pragas? Essa é uma das muitas contradições que fazem da Bíblia não apenas um livro de fé, mas um espelho das nossas próprias perguntas sem resposta. E você, como interpreta esses relatos? Como justiça divina, ou como advertência de que, no jogo entre o sagrado e o humano, as regras não são para serem quebradas? Não se deve tocar no sagrado, ou a morte será o preço. E assim, Deus não apenas cumpre suas promessas, mas também executa suas ameaças com uma precisão que desafia nossa noção de justiça. Que Uzá morra por evitar que a arca se estilhaçasse no chão parece, para a maioria, um castigo desproporcional, quase grotesco. Afinal, onde estão as provas de que ele agiu com má intenção? Ele apenas tentou proteger o que era sagrado para o próprio Deus. Mas aqui está o detalhe cruel: Deus já havia advertido. As regras eram claras e não havia exceções, nem mesmo para aqueles que, como Uzá, agiam com boas intenções. Quando se trata dos decretos divinos, a obediência não é negociável. Ou aceitamos que a lógica de Deus transcende a nossa, ou nos perdemos em questionamentos sem resposta. E se esse caso já nos deixa desconfortáveis, prepare-se para um dos relatos mais perturbadores das Escrituras, a história de Diná, em Gênesis 34. Uma jovem cujo destino se entrelaça com violência, vingança e um silêncio ensurdecedor. Siquém, príncipe de uma terra estrangeira, a vê, a toma e a violenta. O texto é seco, quase clínico: tomou-a, deitou-se com ela e a humilhou. Depois do crime, o príncipe, consumido por uma paixão doentia, pede ao pai que interceda por ele, não por remorso, mas por desejo de posse. Amor, o rei, vai até Jacó com uma proposta: casamento, união entre os povos, desde que todos os homens da cidade se submetam à circuncisão. Os irmãos de Diná, porém, têm outros planos. Eles aceitam o acordo, esperam o momento em que os homens estão mais vulneráveis e então desferem sua vingança, matam Amor, Siquém e todos os homens da cidade. Saqueiam, queimam, escravizam mulheres e crianças. Vingança pelo sangue derramado, justificam. Mas será que é tão simples? Aqui, a Bíblia nos força a olhar além do óbvio. Em hebraico antigo, não existe uma palavra específica para estupro, ou o termo usado, shakav, pode significar tanto a deitar-se com quanto a violentar.
Alguns intérpretes modernos argumentam que Diná, livre ou ousada, pode ter consentido com o ato, e que a fúria de seus irmãos foi uma reação exagerada a um relacionamento interdito. Outros sugerem que ela foi vítima de um sistema que a silenciou duas vezes, primeiro pela violência, depois pela honra familiar que exigia sangue. E há quem vá além. E se o filho nascido desse encontro forçado fosse Asenate, a mulher de José? E se Diná, anos depois, tivesse se casado com Jó? Teorias fascinantes, mas que não apagam a pergunta central: onde está a voz de Diná? A Bíblia não nos dá respostas fáceis. Ela nos mostra, sim, as camadas de uma sociedade onde mulheres eram moeda de troca, onde a justiça se media em litros de sangue, e onde Deus parece estranhamente ausente nesse capítulo. E falando em ausência divina, há passagens que nos deixam ainda mais perplexos. Em Deuteronômio 13, por exemplo, a ordem é clara: se alguém, até mesmo seu irmão, seu filho, sua esposa ou amigo mais íntimo, tentar seduzir você a adorar outros deuses, você deve matá-lo. Sem julgamento, sem apelação. Não poupe, não tenha piedade, não o proteja. E não pense que isso é mera retórica. Em Números 25, Moisés envia 12.000 homens para exterminar os midianitas por idolatria. Eles matam todos os homens, queimam as cidades e levam cativas mulheres e crianças. Não matarás, diz uma das 10 mandamentos, mas, aparentemente, há exceções quando se trata de infiéis. E o pior: essas leis não eram exclusividade de Israel. Em Êxodo 21, enquanto se proíbe o assassinato, permitem-se espancamentos de escravos, desde que a vítima não morra em até 2 dias. Se sobreviver, não há crime. Soa bárbaro? Para os padrões modernos, sem dúvida. Mas no contexto antigo, esses códigos na verdade davam direitos aos escravos: direito a alimento, vestimenta, proteção contra vendas arbitrárias, até a possibilidade de liberdade após 6 anos. Não era abolição, era regulamentação. O mundo era cruel, e a lei mosaica, em muitos aspectos, tentava limitar essa crueldade, não eliminá-la. Mas eis o dilema: se Deus é amor, como conciliar isso com um Deus que ordena genocídios? Se a justiça é divina, por que ela parece tão humana? A Bíblia não nos poupa dessas tensões. Ela nos joga de cabeça em histórias onde a moral é ambígua, onde heróis têm pés de barro, e onde o próprio Deus age de maneiras que nos fazem recuar. E aí está o convite ou o desafio: como você lê esses textos? Como justifica o injustiçável? Ou será que, em vez de justificar, devemos simplesmente encarar o espelho que a Bíblia nos oferece, o retrato de uma humanidade que, mesmo sob a sombra do sagrado, continua lutando entre sua sede de justiça e sua capacidade de barbárie? E aqui chegamos ao cerne de uma das perguntas mais perturbadoras que a Escritura nos lança: por que um livro que deveria ser guia moral permite ou até parece endossar práticas que hoje nos revoltam? A escravidão não é condenada abertamente pelos apóstolos e, em vez disso, Paulo instrui escravos a obedecerem seus senhores com temor e tremor em Efésios 6:5, e, na mesma respiração, lembra aos senhores que eles também têm um Senhor nos céus, como se a equidade divina fosse um consolo suficiente para a opressão terrena. Que tipo de boa nova é essa? Uma que não derruba sistemas injustos com um golpe, mas que sutilmente os corrói por dentro, transformando corações até que a própria ideia de um ser humano possuir outro se torne insustentável. Eis o paradoxo do Evangelho: ele não começa revoluções com espadas, mas com sementes. Não é à toa que, séculos depois, foram os valores cristãos distorcidos, sim, mas ainda assim enraizados na ideia de que todos são imagem de Deus, que alimentaram os movimentos abolicionistas. Mas isso não absolve o texto de sua ambiguidade inicial. Quando Levítico 12 declara que uma mulher é imunda por 7 dias após dar à luz um menino, e o dobro, 66 dias, se for menina, não estamos diante de uma mera norma sanitária antiga, mas de uma teologia que associa o sagrado feminino à contaminação. E o mais cruel, a própria vida nova, o milagre do nascimento, é tratada como uma mancha que exige expiação. Que Deus é esse que exige que uma mãe, ainda frágil do parto, compre com sangue de animais o pecado de ter trazido uma criança ao mundo? Alguns teólogos tentam suavizar: mas é simbólico. O parto rompe a pureza ritual, como a morte rompe a vida. Como se a morte não fosse já parte intrínseca da vida, como se o corpo da mulher não fosse, desde sempre, o portal por onde a humanidade renasce. E então chegamos ao ápice da misoginia sagrada, a queda do Éden não como tragédia coletiva, mas como culpa feminina.
Eva, a auxiliadora tirada da costela de Adão, como se mulheres fossem acessórios, não cocriadoras, é pintada como a serpente em pele humana, a tentadora, a desobediente, a responsável por arrastar a humanidade para o exílio. Que conveniente, um sistema que justifica séculos de subjugação com um mito fundador. As mulheres são naturalmente rebeldes, precisam de controle masculino, ecoa a lógica que ainda hoje veste roupagens modernas. Mas aqui está a ironia: o mesmo livro que demoniza Eva é aquele em que mulheres encontram em Jesus um refúgio. Enquanto os fariseus as ignoravam, ele as via. Enquanto a lei as declarava impuras, ele as tocava. Enquanto os homens as silenciavam, elas foram as primeiras a proclamar a ressurreição. O que elas viram nele? Talvez a única figura em suas vidas que não as reduziu a vasos de pecado ou propriedades de homens. E no entanto, como reconciliar esse Jesus com o Deus que pede a Abraão o sacrifício de Isaque? A cena é tão grotesca que até os ateus a citam como prova da crueldade divina: um pai levando o filho ao altar, a faca já levantada, até que um anjo grita basta, no último segundo. Mas e se o anjo não tivesse aparecido? E se a história terminasse com o corpo carbonizado de uma criança, como aconteceu com a filha de Jefté, outra vítima santa de um voto insensato? Alguns dizem, era um teste de fé. Outros, mais otimistas, Deus nunca queria que Isaque morresse. Mas então por que brincar com o horror? Por que fazer um pai acreditar, mesmo que por instantes, que o amor exige sangue? E por que, em Juízes 11, Jefté cumpre seu voto, imolando a própria filha, sem que nenhum anjo intervenha? A lei de Moisés proíbe sacrifícios humanos, Deuteronômio 12:31, mas a narrativa bíblica está cheia de corpos de crianças oferecidos a Deus, seja pelo fogo, seja pelas garras de ursos, como os 42 meninos que zombaram de Eliseu. Ah, Eliseu, um profeta que amaldiçoa crianças até a morte por chamá-lo de ancareca. Os apologistas se contorcem, não eram crianças, eram jovens rebeldes. Ou, eles xingavam a autoridade divina. Como se Deus precisasse de ursos para defender sua honra. Ou como se a crueldade se justificasse pelo contexto. A mesma lógica que hoje usamos para explicar guerras santas ou linchamentos, eles mereciam. Mas eis a pergunta que deveria nos queimar: o que Eliseu não fez? Não discutiu. Não tentou ensinar. Não apelou para a compaixão. Ele agiu como um juiz divino, não como um redentor. E se esse é o modelo, então o Evangelho falha antes mesmo de começar, porque um Deus que precisa de violência para ser obedecido não é um Deus de amor, mas de terror. E então chegamos a Jó, o homem justo cujo sofrimento é aposta em um jogo celestial. Satanás desafia: claro que Jó te louva, você o protege. E Deus, como um jogador de pôquer, responde: tome tudo dele. Veremos. Que tipo de deidade é essa? Uma que trata a dor humana como moeda de troca, que permite que inocentes sejam esmagados só para provar um ponto. Os amigos de Jó insistem: você deve ter pecado. Mas a resposta de Deus, quando finalmente vem, não é um abraço, mas um turbilhão: onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Jó 38:4. Tradução: calado, mortal. Minhas razões não são para ti. E assim, o livro que deveria ser sobre justiça termina em submissão cega, como se a fé fosse sinônimo de aceitar o absurdo sem perguntar. Mas e se a pergunta certa não fora porque Deus permite o mal, mas porque nós permitimos um Deus assim? A Bíblia não é um manual de ética imaculada, é um espelho quebrado que reflete nossa própria capacidade de justificar o injusto. E o verdadeiro teste não está nas páginas, mas em como escolhemos lê-las. Vamos fechar os olhos para as contradições e repetir: Deus é amor? Ou vamos encarar o incômodo e perguntar: se esse é o Deus que a Bíblia nos mostra, que tipo de Deus nós queremos adorar? Eis aqui um Deus que se vangloria de sua própria grandeza enquanto um homem justo, íntegro e temente a ele Jó é reduzido a pó, não por culpa própria, mas por capricho divino. Satanás, esse promotor celestial, desafia: será que Jó te serve por nada? Não o cercaste com uma cerca, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? E Deus, em vez de refutar acusações com a própria santidade, aceita o jogo. Não como um juiz que conhece a verdade, mas como um experimentador que precisa provar a lealdade de sua criação. Então começa o desmonte: os filhos de Jó morrem esmagados sob um teto desabado não por um terremoto natural, mas por um vento do deserto enviado como dado divino.
seu gado é roubado ou consumido pelo fogo. Seu corpo é coberto de chagas purulentas, e sua própria esposa, em um gesto de desespero cru, lhe diz: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E o que faz Jó? Não o amaldiçoa. Não porque seja um autômato de fé, mas porque, mesmo no auge do sofrimento, ele exige uma resposta. Seus amigos chegam aqueles mesmos que, depois de 7 dias de silêncio solidário, se transformam em teólogos baratos, repetindo como papagaios: onde estava o teu temor a Deus? Certamente pecaste, e ele te castiga. Mas Jó não cede. Ele sabe que sua consciência está limpa. E quando Deus finalmente responde, não é com justiça, mas com o espetáculo de poder: onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Pode o braço teu estender-se como o meu? Como se a dor de Jó pudesse ser silenciada pela grandiosidade de um universo que, ironicamente, ele mesmo criou com suas próprias mãos. Jó, esmagado, cala-se não porque tenha sido convencido, mas porque percebe que não há diálogo possível com um Deus que confunde autoridade com razão. E no epílogo? Um final feliz forjado a marteladas: novos filhos, novo gado, nova riqueza. Como se a perda dos primeiros pudesse ser compensada por substitutos. Como se o trauma fosse um detalhe a ser varrido para debaixo do tapete da restauração. Mas aqui está o detalhe que muitos analistas das escrituras preferem ignorar: esse final não fechar as feridas. Não nos dizem se Jó voltou a confiar. Não nos dizem se, ao olhar para os novos filhos, ele não via o fantasma dos que perdeu. Apenas nos informam, com frieza burocrática, que o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Como se a matemática da bênção pudesse apagar a aritmética do luto. E o que tudo isso nos ensina? Que a fé, quando testada até o osso, não encontra consolo na lógica divina, mas na teimosia humana. Jó não é um herói porque adorou cegamente, é um herói porque ousou questionar. E é essa mesma ousadia que falta quando chegamos às pragas do Egito, onde Deus não apenas permite, mas orquestra o sofrimento em escala industrial. 10 pragas, cada uma mais grotesca que a outra, rios transformados em sangue, rãs invadindo camas e panelas, moscas devorando colheitas, gado apodrecendo em campos, furúnculos supurando em corpos, granizo que estilhaça ossos, trevas que paralisam uma nação. E, para coroar, a morte dos primogênitos, um massacre noturno onde o anjo exterminador não faz distinção entre o filho do opressor e o filho do escravo egípcio inocente. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, anuncia Moisés, como se fosse um aviso, não uma sentença. Mas aqui está o golpe mais cruel: o faraó não era um vilão com livre-arbítrio. Era uma marionete. Eu endurecerei o coração do faraó, declara Deus a Moisés antes mesmo das pragas começarem. Ou seja, o tirano foi programado para resistir, para que a devastação pudesse ser completa. Para que o poder de Deus não fosse demonstrado não sobre um inimigo, mas sobre crianças. E quando os egípcios, finalmente quebrados, deixam os hebreus irem, Deus, num ato de sadismo teológico, muda de ideia novamente e endurece o coração do faraó mais uma vez, só para que ele possa afogar um exército inteiro no Mar Vermelho. Assim o Senhor salvou Israel, mas a que custo? Quantos corpos de adolescentes egípcios, arrastados pelas ondas, foram necessários para que esse milagre fosse celebrado? E não para por aí. A violência bíblica não se limita a guerras ou castigos coletivos. Ela é íntima. Como na história do levita e sua concubina, uma mulher cujo nome nem sequer é digno de registro, reduzida à propriedade em um texto que deveria ser sobre justiça. Eles viajam, são recebidos por um velho em Gibeá, e então a turba bate à porta, exigindo o levita para conhecê-lo, um eufemismo bíblico para estupro coletivo. O anfitrião oferece sua própria filha virgem e a concubina do visitante como alternativa. O levita, em um gesto que deveria enojar qualquer leitor, joga sua companheira para os lobos. Ela é estuprada até a morte. Ao amanhecer, ele encontra seu corpo na soleira da porta, as mãos ainda estendidas em um último pedido de ajuda que nunca veio. E qual é sua reação? Corta seu cadáver em 12 pedaços e os envia pelas tribos de Israel como um recado. Não como um luto, mas como um ultimato. Isso não é justiça. Isso é teatro do horror. E o mais perturbador? Quando as tribos de Israel se reúnem para exigir punição, a tribo de Benjamim, de onde vieram os agressores, recusa-se a entregar os culpados e prefere a guerra civil. Milhares morrem. Mulheres são sequestradas para repovoar a tribo quase exterminada.
E tudo porque um homem preferiu sacrificar uma mulher a enfrentar uma multidão. Compare isso com a história de Ló em Sodoma, outro caso onde a hospitalidade se torna um pretexto para a barbárie. 2 anjos chegam à cidade, e Ló, em um gesto que deveria ser de proteção, oferece suas filhas virgens à turba para que sejam estupradas em seu lugar. Fazei delas como bem vos parecer, diz ele, como se suas filhas fossem moeda de troca. Depois, quando Sodoma é destruída, suas filhas, das mesmas que ele estava disposto a entregar à violência, o embebedam e dormem com ele para preservar a linhagem. E a Bíblia narrar isso sem um pingo de condenação. Pior, anos depois, os descendentes desse incesto se tornarão nações inimigas de Israel, como se a própria narrativa quisesse nos dizer: vejam a que ponto chega a desobediência. E então chegamos ao ápice do grotesco: 2 mulheres, durante uma fome tão extrema que o canibalismo se torna moeda corrente, combinam comer seus próprios filhos. Uma cumpre sua parte do trato. A outra se recusa. E quando a primeira vai ao rei clamando justiça, não é por sua dor, mas porque a outra quebrou o acordo. Ela escondeu seu filho, acusa. Como se o problema não fosse o sistema que as levou a esse ponto, mas a falta de palavra de uma mãe desesperada. Em cada uma dessas histórias, Deus não é um salvador. É um espectador. Ou pior, um diretor que ajusta as luzes para que o sofrimento seja mais dramático. E nós, leitores modernos, somos confrontados com uma escolha: ou fechamos os olhos e repetimos os caminhos de Deus são insondáveis, ou encaramos o fato de que esse Deus, se é que pode ser chamado assim, exige um nível de crueldade que nem mesmo seus seguidores mais devotos conseguem justificar. Jó tinha razão ao questionar. As mulheres de Sodoma e Gibeá tinham razão ao clamarem. E nós temos o direito, talvez até a obrigação, de perguntar: se esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta, que tipo de moral estamos dispostos a abraçar em seu nome? Eis que a história se repete, não como tragédia, mas como design. A fome em Samaria não foi um acidente da guerra, mas a realização meticulosa de um plano divino. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas. Não é uma advertência, é uma promessa. Deuteronômio 28, 53. E quando o horror se cumpre, quando mães desesperadas devoram seus próprios filhos entre as ruínas, não ouvimos um lamento celestial, mas o eco de um eu avisei. Como se a crueldade fosse menos cruel por ter sido anunciada. Como se o sofrimento ganhasse sentido apenas por estar escrito. O Apocalipse, esse pesadelo intesticolor, não é exceção, é a regra. Não são os demônios, nem a bestia, nem o anticristo que dizimam a humanidade. É ele. Os oceanos viram sangue por sua ordem. A terra se abre por seu decreto. O sol se apaga porque ele assim quer. E quando Cristo finalmente retorna, não vem com um ramo de oliveira, mas com um cetro de ferro, não para salvar, mas para esmagar. Governá-los-ei com vara de ferro, como vasos de barro, serão quebrados. Apocalipse 2:27. Não é justiça. É aniquilação programada. E então nos deparamos com o dilúvio, essa fábula infantil que esconde um genocídio divino. Deus olha para sua criação e decide: tudo deve morrer. Tudo. Exceto uma família e um zoológico flutuante, porque, pasmem, alguém precisa repovoar o planeta depois do banho de sangue. E quando as águas baixam, quando os sobreviventes pisam na terra encharcada de cadáveres, qual é a primeira ordem? Sede férteis, multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 9:07. Como se a vida fosse um experimento que deu errado e agora precisa de uma segunda tentativa, com os mesmos ingredientes, o mesmo Deus, as mesmas regras. E nós, descendentes daqueles 8 sortudos, somos o resultado, uma humanidade nascida de um reset violento, condenada a repetir os mesmos erros sob o mesmo olhar implacável. Alguém dirá: mas a Bíblia também tem histórias de amor, de perdão, de esperança. Claro que tem. São as páginas que mostramos às crianças, os versículos que bordamos em almofadas. Mas e as outras? Aquelas que não cabem em sermões dominicais, que não virarem filmes da Disney? O que fazer com um Deus que afoga o mundo em lágrimas, que transforma mães em canibais, que retorna não como redentor, mas como carrasco? Podemos ignorar? Podemos escolher só as partes bonitas e fingir que o resto é metáfora, exagero, coisas do passado? Ou será que a verdade incômoda, é que esse Deus não é um pai amoroso, mas um dono? Um dono que não tolera desobediência, que não hesita em queimar a casa para ensinar uma lição,
que exige adoração não pelo que dá, mas pelo que pode tirar. E nós, seus filhos, somos como aqueles animais no arco de Noé, salvos não por mérito, não por compaixão, mas porque alguém precisa sobreviver para que o ciclo continue. O resto? O resto é apenas ruído, e o ruído, como sabemos, Deus apaga com inundações, pragas e fogo. Então pergunto, se esse é o Deus que nos observam dos púlpitos, que nos julgam das páginas sagradas, que tipo de fé estamos cultivando? Uma fé que se curva diante do terror e chama de amor? Uma fé que fecha os olhos para o genocídio e chama de mistério? Ou será que, no fundo, sabemos a resposta e é por isso que gritamos menos e rezamos mais? Porque é mais fácil acreditar que Ele sabe o que faz do que encarar a possibilidade de que nós é que estamos sozinhos com nossas escolhas. E se estivermos?